ArcR, mais um dos sistemas compatíveis com o seu R36S. Esse sistema, pessoal, eu já testei há cerca de 2 meses, mas na época ele ainda estava na versão beta, na verdade Release Candidate. E ele já chegou na versão final, na verdade ele já está na versão 2. Mais especificamente, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver um guia de instalação e vamos testar as novidades da última versão, que é a 2.1.1. E o ArcR é um sistema bem interessante. Ele não só é desenvolvido por um brasileiro, mas ele tem uma funcionalidade que o pessoal gosta muito, que é a capacidade de transferir os jogos aqui para o seu R36S através do cabo USB, sem a necessidade de você retirar o cartão de memória e colocar no seu computador ou celular. Então ele tem esse plus a mais. E para quem caiu agora nesse vídeo, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Highlander e bora pro vídeo! Bora lá então começar o nosso tutorial de instalação do ArcR, que está na versão 2.1.1. Essa é a última versão lançada há alguns dias. E pessoal, eu já tenho um vídeo que eu explico as origens do ArcR, os benefícios dele relacionados à compatibilidade, desempenho e etc. Para não ser repetitivo, eu vou pular essa parte, vamos focar no processo de instalação e depois testar as melhorias. E quem tiver curiosidade, eu até recomendo, veja os primeiros 6-7 minutos do primeiro vídeo do ArcR, que eu também vou deixar aqui como um link na descrição. Inclusive, tudo que eu mostrar aqui para vocês, pessoal, em termos de sites, softwares necessários, vão estar também na descrição do vídeo. Vamos lá então começar. Eu estou na página do GitHub do projeto ArcR e você vai descer, tá? Eu quero falar antes de tudo sobre a compatibilidade. Os arquivos de download do ArcR são divididos em dois, é o original e o clone. Você precisa saber se o seu aparelho está classificado como original ou clone. Eu vou destacar alguns aqui. O R36S, o original, né, porque a gente sabe que tem um clone. O original é tratado como original. O R33S, que é o mais antigo. O R36S Soy Source, ele é conhecido como clone exceção, pois ele aceita o mesmo tratamento de software do original. Não é à toa que aqui ele está classificado como original. Temos aqui os aparelhos que foram mais de origem, como o Droid Go Advance, que foi o primeiro, se eu não estou enganado, o primeiro console a utilizar o hardware do R36S. Então, se eu pudesse chamar de original, eu chamaria esse aqui, e que todos os outros são clones desse. Mas muita gente fala que o Anbernic é original e tudo isso é cópia desse. Mas, gente, o Anbernic ele chegou depois do Droid Go Advance com o mesmo hardware. Então, de original não tem nada. É uma bagunça mesmo essa família R36S. Mas se você quiser instalar o ArcR no Anbernic RG351, ele também está no tratamento de original. Temos outros aqui como o Polkid RGB10, que eu também já falei no vídeo de origem, né, de o que é original e o que é clone. E outros dois como o Magic X XU10 e o Game Force X. Eu acho que a pronúncia é essa. E esses são os classificados como original no ArcR. Os outros, eu vou colocar assim, todos os outros clones, mas eu não vou dizer assim, todos os outros também, pois nem todos vão ter compatibilidades, mas olha, a maioria. O ArcR é bem compatível mesmo, é bem parecido com o ArcOS for clone. Então aqui, como clone, temos os clones do K36, que é bem popular, também é algo que eu já falei no vídeo de origem do que é original e o clone, eu falei sobre o K36. O R36SV20 clone, que é um dos clones mais populares no dia de hoje, e infelizmente um dos piores em termos de qualidade de construção, com vários problemas aí de alto-falante que história da problema. Os clones Emuelec, aqui entram vários aparelhos. Eu acredito que o R36 Ultra, o RXCH, se eles já forem compatíveis com o ArcR, eles entram nessa categoria, pois eles vêm com o sistema Emuelec, que é um sistema inferior ao ArcOS do ArcOS, ou o ArcR em si, mas ele está aqui tratado como clone. Temos outros dois aqui, como o Polkid RGB 10X e o Magic X XU Mini M. Nunca ouvi falar desses aparelhos, mas eles também são tratados como clone. Para quem também já tem um R36S, já tomou conhecimento sobre o que é o DTB é um arquivo que você tem que ter no cartão de memória, pois ele é necessário para carregar a imagem da tela do seu aparelho, para que os controles os botões do joystick sejam reconhecidos, para que o som funcione adequadamente. Esse processo de DTB é diferente aqui no ArcR, eu vou mostrar, explicar aqui para vocês. E você tem duas formas de fazer esse processo. O processo manual, que seria vir aqui na página de releases, tá? Ó, esse 2.1.1, que é a última versão, e você desce aqui, aí você faz o download do clone ou original, dependendo do seu aparelho. E esse processo já é mais semelhante aos diversos outros tutoriais que eu tenho, onde você vai fazer o download do arquivo que está compactado, e você vai ter que descompactar, você vai utilizar o Rufus ou o Intrade Disk Image ou outro programa de sua preferência para gravar a imagem, e aí só depois disso você vai fazer a troca do DTB, que nesse caso aqui do ArcR é chamado do overlay. Você vai fazer a geração do overlay e jogar na partição boot do cartão de memória. Eu vou explicar para vocês. Mas a outra via, que é que o próprio ArcR informa, que
que é muito mais fácil e a mesma que eu utilizei no primeiro tutorial, ao invés de utilizar esse processo manual, você vai utilizar o ArcR Flash, que é um programa único aí em termos desses sistemas para o R36S, que ele faz o download do sistema, ele grava, você coloca o DTB lá, ele deixa tudo preparado, ele até facilita a troca do DTB depois. Esse processo é muito mais facilitado e esse programa é compatível com Windows, Linux e Mac, tá? Então só a galera do Android que vai ter que fazer esse processo manual, que é fazer o download dos arquivos, fazer a gravação da imagem e depois fazer o Overlay Generate, que eu também vou explicar nesse tutorial. Então aguenta aí que vai dar certo para todo mundo. Eu quero deixar esse tutorial compatível com todos os sistemas possíveis. Ok, vamos avançar então agora, pessoal, para a página do ArcR Flash, que é o programa que eu acabei de explicar. Para quem está fazendo Windows, você vai fazer download, pessoal, desse aqui, ó, o x64 setup.exe, pois provavelmente seu Windows é 64 bits, faz muito tempo que não tem um Windows 32 bits no mercado. Aí você vai fazer o download, você instala. Quando você vai abrir a primeira vez, vou até fechar aqui ele. Quando você for abrir ele a primeira vez, ele pode dar um aviso 10, pois o aplicativo ele não está registrado nas coisinhas direitinho do Windows. Aí ele pode dar um aviso, você confia mesmo para abrir? Pode aparecer uma tela como essa ou uma toda azul, você confirma, tá? Aí ele vai carregar o ArcR Flash, que é esse programa aqui. Esse programa muito legal mesmo, que eu já gostei muito quando eu utilizei a primeira vez na instalação do ArcR, que quando eu testei, pessoal, foi voltando aqui, quando eu testei a última vez, estava na versão Release Candidate 2. Eu comecei a testar no 1, lançou o 2. Enquanto eu estava fazendo tutorial, eu disse, não, vou apagar tudo e vou fazer o mais atualizado possível. Fiz no Release Candidate 2. Então aqui eu estou fazendo o tutorial na versão mais recente, 2.1.1. E outra coisa para destacar, esse sistema também suporta atualização online, de você tiver um dongle Wi-Fi, no caso, no R36S, ou até algum aparelho que já tenha suporte ao Wi-Fi. Você tem uma opção lá dentro do sistema de abrir as opções do Emulation Station, que é a front-end, você faz a atualização lá e ele faz o download e instala a última versão, que é uma mão na roda, né, pessoal, também. Não é todo sistema que tem isso aqui não. Esse sistema é muito completo mesmo. Voltando para o ArcR, e agora você vai selecionar qual é o seu console. Se você chegou até aqui sem saber ainda o que é que eu estou falando, de placa do aparelho, o que é esse tipo de console, vou deixar um vídeo aparecendo aqui em cima do vídeo e também vai estar na descrição como um link relacionado. Eu vou colocar assim, como identificar a sua placa. E eu vou mostrar como é que você encontra a informação da placa que vai estar atrás da bateria lá no seu console. No meu caso, esse aqui é um R36XX, tá bem? Então ele é classificado como original, eu vou selecionar aqui no tutorial original. Vou avançar. E aqui, pessoal, é o que eu acho mais legal do ArcR. Você pode fazer o download daquele arquivo IMG, ó, que eu mostrei antes. Você pode fazer o download aqui, aí você vem e seleciona. Pode fazer isso. Ou você vem aqui, ó, Download Latest Version. Vai fazer o download da última versão, aí depois você só grava. Como eu já fiz o download, né? Aí ele já deixou avançar. Senão ele vai demorar alguns minutinhos, é porque eu já tinha feito o download aqui. Aí você vai avançar. Aí tem a etapa do Overlay. Esse Overlay é o DTB, tá? Só que o processo aqui é diferente. E eu quero mostrar de duas formas. Como eu disse, eu quero deixar esse tutorial mais compatível com diversos sistemas possíveis. Então, essa opção aqui do Overlay Generate, quando você clica aqui, é a primeira etapa. Ele vai carregar esse site. Tá? Esse site aqui. Esse site está disponível em inglês e português, eu deixei aqui em português, como o desenvolvedor da ArcR, como eu falei no início do vídeo, ele é brasileiro. Todos os projetos dele, tá tudo também traduzido em português, inclusive a wiki que ele mantém junto de outras pessoas, que é muito completo, então é muito legal isso, a união da comunidade do R36S. É algo mundial, mas o Brasil é muito forte nisso também. Aí meu agradecimento ao Douglas por todo o esforço que ele vem fazendo aqui pela comunidade. Beleza? Então, depois que você entra nesse site, aí você vê que tá tudo certinho, ó, o checkzinho verde, estiver tudo ok. Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar o DTB que veio no seu console. Tá, mas o que é isso, Railão? O que é o DTB? Eu falei o que é, um arquivo importante que você precisa do seu console, mas onde é que eu encontro ele? Você precisa colocar o cartão de memória que chegou no seu console, coloca no computador, coloca no celular, e ele vai ter uma partição chamada boot, que às vezes não está como boot, está como R36S V4, V5, pode ter esses nomes diferentes. Mas se você não encontrar por esse nome, você pode identificar ele pela estrutura de arquivos que vem dentro dessa partição boot. E eu tenho uma pasta aqui com alguns backups dos meus consoles que eu tive. Eu sempre faço esse backup dos jogos e da partição boot. Nesse caso é um R36XX, então eu vou entrar aqui na pasta
E essa é a estrutura esperada, deixa eu mover para cá. Essa é a estrutura esperada de uma partição boot do R36XX. Deixa eu remover esses arquivos de erro, porque esse aqui já não preciso mais disso, para melhorar a visualização. Então tá, dentro da partição boot de um aparelho original, você vai encontrar essa estrutura aqui. Vai ter alguns arquivos de bateria para animaçãozinha, né, de quando você está carregando. O low que vai carregar, que geralmente é essa imagem, que você está bem careca de ter visto já no seu console. E tem os arquivos DTB, que é o importante. E você vai reparar que nesse caso do R36XX e outros originais podem ter 3. Às vezes só tem 2, às vezes tem 3. Olha aqui, ó, .dtb, .dtb e .dtb. O que você precisa colocar nesse site do Overlay Generator é esse aqui, tá? O que tem tracinho Linux, para os originais. Mas eu também tive um R36S clone, que era um clone G80, que é um clone muito bom, inclusive. E eu tenho aqui o backup dele. Eu vou entrar aqui na pasta e essa é a estrutura, deixa eu aumentar para vocês. Essa é a estrutura de um R36S clone. A maioria vai ser assim, não vai ser igual. Mas no caso desse do clone, você não vai selecionar esse que tem tracinho Linux. Vai selecionar esse aqui, ó. Termina com K3K, às vezes termina com K4K. Você vai selecionar esse aqui para jogar nesse site aqui, tá? E ele vai gerar um DTB. E aí você vem e coloca aqui. Você pode fazer isso agora ou pode fazer depois. Se você marcar aqui, ó, usar o DTB overlay padrão, ele vai avançar com gravação de imagem e depois você gera e depois você troca. Pois o ArcR deixa você gravar a imagem, se você quiser, também tem uma aba overlay aqui, você só troca o DTB sem regravar o sistema. Então eu vou fazer duas coisas. Eu vou gravar no overlay padrão, mas eu vou mostrar logo para quem está ansioso e já tem seu DTB direitinho como é que gera. Então como é que eu vou fazer? No meu caso é um R36XX, deixa eu voltar para a pasta. E eu preciso desse RG351MP-Linux, é esse aqui. Então deixa eu puxar aqui para o lado. Aí eu vim aqui no site do ArcR Overlay Generator. Você vai selecionar o console, no caso aqui eu sei que é o original, ó, mas aqui ele diferencia mais. Tem o Soy Source, o R36T e o T-Max e o R36 Max 2, ainda tem outros. Como o ArcR é um sistema baseado na Rocknix, ele segue uma estrutura de geração de DTB igual. Então, enfim, é compatível com outros consoles também. Vou selecionar o original e aí você traz esse arquivo que eu acabei de falar. Eu vou pegar e arrastar. Aí aqui nesse momento, para já, não faça nada, só mande gerar overlay. Mas para que é útil isso daqui? Para quem já viu o tutorial que eu mostrei no como corrigir joystick invertido, você vai estar entendendo o que é isso daqui. Às vezes você grava o sistema do seu console, aí você vai testar e você repara que o joystick para cima para baixo, esquerda e direita é invertido. Aí você pode corrigir isso. Nem sempre dá certo, a maioria das vezes dá. No caso aqui do ArcR, né, e da Rocknix também, você pode já inverter isso aqui de cara, se você souber que o DTB tem um problema, tá? Mas nesse caso, eu sei que no meu não tem, eu vou gerar overlay, mas você pode depois vir aqui gerar um novo, corrigindo, meu stick tá puxando, quando eu coloco para a direita ele vai para a esquerda, então tá invertido no eixo horizontal, e também tem inversão vertical, né? O baixo para cima, cima para baixo. Aí você inverte o que você quer, você quer o analógico esquerdo, o analógico direito, e tem outras opções aqui, o estilo de layout, você tem dois analógicos, tem um analógico como o MyMini, que é o aparelho também da linha aí da R36S. Se você quer corrigir a rotação de tela, se você, por exemplo, liga o aparelho e a tela está deitada em vez de em pé, você também consegue corrigir isso. Aí pronto, eu não vou alterar nada, eu sei que não precisa. Você vai gerar o overlay, ele vai te dar um arquivo, ó, esse nippanel.dtbo. Aí você vai fazer o download desse arquivo. Eu já fiz, o meu está gerado em algum local aqui. Ver onde é que eu gerei, tá aqui, ó, o meu já está gerado, é esse aqui. Aí você vem aqui no ArcR e você faz o pick, né, para selecionar o arquivo, e você pega esse arquivo e avança, tá? E avança. Você vai ao pick, seleciona ele e avança. Mas para mostrar para o pessoal que eu ainda não sei qual é o DTB, eu vou alterar isso depois. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar gravar como DTB padrão e depois a gente troca, que é esse processo que eu mostrei aqui. Vamos lá avançar. Aí você seleciona o cartão de memória. Eu já estou com o cartão de memória que está com o ArcR instalado, mas eu vou formatar. Inclusive esse programa do ArcR é interessante, e quando ele vai formatar, ele formata todo o cartão, todas as partições que aquele cartão tem. E alguns programas, quando você manda ele formatar, ele não formata todas as partições do cartão. E aí você não consegue utilizar o espaço do cartão, isso dá uma bagunça depois que muitas vezes nem liga o teu console. Vou avançar. Por último, antes da gente gravar, tem uma opção que vem marcada por padrão, que também existe no programa Rufus, que eu utilizo para gravar imagem. E isso é interessante porque depois de gravar todo o sistema no cartão, ele vai fazer uma verificação para saber se seu cartão não corrompeu nesse processo de gravação. Então é muito útil isso. Então eu vou mandar aqui gravar, ele vai formatar e vai fazer esse processo que vai demorar aí 5, 7 minutos, 10, vai depender do seu cartão de memória, tem cartões mais rápidos, mais lentos, e também a entrada USB do seu computador. Tem entradas USB 2.0 que são mais lentas
e o USB 3.0 que é muito mais rápido. Agora eu vou fazer um pequeno corte, a gente terminar essa atualização e eu já volto para mostrar como é que altera o DTB. Como eu falei, você pode alterar já nesse processo aqui do overlay, mas você pode fazer depois, eu quero mostrar para deixar mais completo possível. Pessoal, agora que a gravação já acabou, é hora de alterar o overlay. Lembra que eu falei que tinha duas abas, a aba flash é de gravação, overlay você altera o DTB-O que ele utiliza. A gente já gerou, né? Lembra que a gente já gerou ele, tá em alguma pasta, tá aqui, ó, MIP Panel. Mas eu falei que você podia gravar sem o DTB-O usando um padrão e aí você grava depois. Antes disso, deixa eu mostrar a partição boot do ArcR, essa aqui. Dentro dela, você vai ter a pasta DTBs, que vai ter os DTBs dos originais. Então, mesmo que não tenho mais DTB, meu cartão corrompeu. Então, tem um aqui, não quer dizer que vai funcionar sempre. Aí você traz para cá o DTB para o Overlay Generator, gera o DTB-O e aí depois de gerar o DTB-O, você vem aqui na pasta Overlays e cola. Principalmente para a galera do Android que não tem como utilizar o ArcR Flash, esse processo é mesmo manual. Para quem fazer a gravação da imagem do clone, aqui provavelmente vai ter os DTBs do clone. Mas o mais certo mesmo, pessoal, é que você tenha o backup da sua partição boot para conseguir gerar o DTB corretinho para o ArcR. Aqui você vai selecionar o cartão de memória, que é o F2 pontos, é o que eu já tinha. Ele não vai detectar nenhum panel, pois eu não coloquei nenhum DTB-O lá dentro, tá bem? Isso é normal, então você avança. Aí aqui você vai repetir aquele processo que eu expliquei, de traz para cá para esse site, arrasta o DTB, gera, baixa o mini panel DTB-O e troca. Isso aqui, por que eu estou mostrando isso aqui? Vamos supor que você faça toda a gravação, coloque, tente ligar e não ligue. Então você vem aqui na aba Overlay, gera de novo, pega outro DTB que você achou online, coloca aqui, gera o DTB-O, gera o mini panel e coloca na pasta Overlays ou faz o processo aqui como eu estou fazendo. Até que você encontre a combinação correta. Como eu já tenho aqui o meu, vamos fazer o pick, né? Pick mini panel DTB-O, você avança e faz apply. Pronto, ele já gravou. Se você olhar aqui dentro do cartão de memória na partição ArcR, você vai agora na pasta Overlays e agora o arquivo está aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui o cartão de memória do computador, você vai colocar no R36S no seu console para fazer a primeira inicialização, a gente vai fazer isso juntos. Depois a gente traz para cá, pois o ArcR tem uma funcionalidade que é permitir que você transfira os seus jogos entre o seu computador e o seu console diretamente via cabo USB, sem haver a necessidade de você retirar o cartão de memória, colocar no computador, copiar e colar seus jogos como nos outros sistemas. Então, bora lá para a primeira inicialização. E vamos começar com a primeira inicialização após a instalação do ArcR no cartão de memória. Vamos então esperar esse processo. Vai demorar alguns minutinhos, tá bem? Já apareceu aqui o logo, a gente vai esperar um pouquinho e a gente já vai ver como é que está o sistema. Se nesse momento da inicialização não aparecer nada na sua tela, tá bem? Provavelmente o DTB está errado. Aí você volta com o cartão no computador e repete aquele processo do overlay, para gerar um overlay com outro DTB até que você ligue. Lembrando, cartões falsos, cartões que geralmente custam de 40, 60 reais na Shopee e no Mercado Livre são falsos. São cartões que informam que tem um espaço e muitas das vezes não tem nem 10% do valor que eles informam. Esse tipo de cartão não é compatível com o seu console, tá certo? Então, por mais que o DTB seja correto, for esse o caso, o cartão falso, ele não vai funcionar. E você pode confirmar se é falso fazendo o teste no H2 Test W. Me assustei aqui com a bateria 1%, até porque não é recomendado fazer esse processo de inicialização com tão pouca bateria. Não sei mesmo se está 1%, tá? Se eu testar o cartão com outros sistemas, a gente pode ver se a porcentagem bate. Lembrando que o R36S é conhecido pelos problemas de leitura da porcentagem de bateria. Eu vou deixar aqui carregando enquanto a gente vê aqui o sistema. De cara, o que eu posso perceber, e comparado à experiência que eu tive na primeira vez que eu testei o sistema aqui com vocês, tá melhor. Primeiro, porque quando eu executei na última vez, ele estava um pouco engasgado nas animações e a tela aqui também estava numa opção errada, que eu tive que trocar para 120 Hz ou algo assim que eu não me lembro agora. Vamos primeiro, então, aqui em System Settings, alterar para português. Vamos colocar aqui português. Vocês podem trocar também aqui a time zone, ó, se quiserem, para ajustar o horário, mas ele já puxou Home Language, que é algo que os outros sistemas não fazem. E ele já veio com Hz ajustada, tá? Com 78 Hz deve ser a taxa de atualização dessa tela de fato. Vamos reduzir aqui o brilho, que vai melhorar a visualização aí para vocês. Ele manda reiniciar para aplicar a nova configuração, então tem que reiniciar mesmo. Então, vamos lá, quit, restart system. O tempo de boot dele, né, o tempo de ligar ainda é lento, e eu lembro que também foi lento na primeira vez, comparado a outros sistemas, né? Vocês podem ver como eu dei inicial, ele ainda está aqui.
Agora já está em português, como vocês podem ver. O que eu sempre faço após trocar a língua é trocar o tema ou conectar no Wi-Fi. Se seu aparelho tiver compatibilidade com o Wi-Fi já embutido ou através de um dongle USB aqui, o acessóriozinho vocês podem conectar. Então vamos conectar aqui no Wi-Fi. Demorando demais essa conexão com Wi-Fi, muito mesmo. O outro sistema que eu lembro que tive problemas na conexão do Wi-Fi demorar foi na Nully, que tanto lá que ele travava um pouco a interface até conectar. Aqui eu acho que ele não, deixa eu ver. Acho que é a mesma coisa, está travado também até ele dar uma resposta de conectar ou não. Enquanto ele está aqui travado, entre aspas, tentando conectar no Wi-Fi sem nenhuma resposta, eu aproveitei para trazer outros cartões. Antes da gente colocar os jogos para testar, eu quero pelo menos trocar de sistema. Vou colocar o ArcOS R3XS aqui no meu cartão para ver se a postagem de bateria está batendo, para saber se realmente o aparelho estava descarregado a esse ponto ou é algum bug. Gente, ele está há muito tempo, tá? Com certeza que quase 2 minutos, então infelizmente eu não erro. Eu já ia reiniciar, menos mal. Vou confirmar se a senha está certa. Tentar reconectar. Eu confirmei, a senha de fato está certa, tá? Ele continua não conectado. Ele esquentou um pouco. Esquentou um pouco mesmo, aqui está bem quente. Mas 5%. E se ele tiver com pouca bateria, é normal ele esquentar, tá? Também esse é normal. Eu vou desligar. Eu quero testar rapidamente o cartão do ArcOS R3XS. Se a bateria estiver próxima a 5%, realmente é um aparelho que estava descarregado, e isso não é um bug, e é muito positivo, na verdade. E é 73%. Eu não tenho o costume de deixar a minha bateria descarregar, por isso que eu me assustei. Então isso parece ser um bug. Vamos desligar o ArcOS. Vamos fazer ainda mais um outro teste. Vamos testar aqui se após religar ele enxerga a porcentagem real. Não atualizou. Então eu vou confiar no ArcOS R3XS nesse sentido. A postagem da bateria. Continua não conectado, eu já confirmei que a senha está certa. Ele até inclusive continua fazendo barulho do controlador Wi-Fi, apesar disso ele não conecta. E ele trava. Trava entre aspas, é a mesma coisa que a Nully fez. Ele para a interface, pelo que a gente viu, ele fica tentando reconectar por cerca de 2 minutos, depois provavelmente ele vai dar um outro erro. É uma pena isso, pois facilita muito o processo, né? A instalação do Postmaster, sua atualização, instalação de dependências e também outra das funcionalidades do ArcR é permitir que você atualize com Wi-Fi, tá? Sem precisar tirar o cartão, colocar de novo os arquivos, fazer outra gravação. Ele tem um sistema de atualização próprio dentro aqui das opções do Emulation Station. Pessoal, é a segunda tentativa que eu tento para conectar no Wi-Fi. Eu confirmei a senha, tá certa. O Wi-Fi é o mesmo que eu já conecto com outros cartões meus. Então, para mim, isso é um bug, claro, pois ele não está conectando mesmo. Também teve essa questão da bateria que eu mostrei testando os sistemas e também a bateria não está informando a real, se é que eu posso chamar de real algum dos sistemas R36S em virtude do seu problema conhecido de postagem de bateria. Mas geralmente os DarkOS, eles têm, tirando o DarkOS for Clone, que ainda está em beta, eles geralmente batem a porcentagem. Não, continua não conectado. Entrou mais uma vez. Então eu não vou forçar mais. Agora então, pessoal, a gente vai. Não vai nem desligar o aparelho. A gente vai só pegar o aparelho e vamos no computador. Vocês vão colocar o cabo USB nele, na entrada OTG. Aí vocês vão aqui no menu. Vocês vão aqui, pessoal, acho que é ajuste de rede também, se eu não estou enganado. A última vez que fiz essa opção. Deixa eu ver se é esse. Aqui, ó, USB Gadget Function, vocês vão fazer Enable. Fazendo Enable com o cabo já conectado, se ele não reconhecer, deixando o Enable, tira o cabo e põe de novo, e aí ele vai aparecer no computador como disco Windows. E a hora de você transferir os jogos, eu vou mostrar rapidamente para vocês. Pessoal, eu tô tendo que narrar essa parte porque eu percebi que ficou sem som. Provavelmente no momento que eu gravei essa parte estava no mudo e eu não percebi. Basicamente, depois que você pressiona B lá no console, aí ele vai aparecer esse ArcR Device. Depois você vai clicar, né, 2 vezes, vai abrir e você vai perceber que vai estar as pastas da sua EasyROMs, basicamente a sua EasyROMs. E aí você transfere os jogos seguindo a mesma lógica de pastas da EasyROMs. Você pode até copiar e colar o seu backup, basicamente todos os consoles vão ser as mesmas pastas. Mas eu recomendo que você copie por pasta, leve só os jogos que você quer, ao invés de encher o cartão de jogos que você nunca vai jogar. É uma prática que eu acabo adotando. Por fim, não esqueçam também de passar as BIOS de vocês.
que eu acabei percebendo mais na frente que nos testes que eu estava sem BIOS, eu tive que voltar e colocar também as BIOS. Então vocês vão transferir seus jogos, seus BIOS, seus ports, caso você já tenha, pois o ArcR já vem com o port master instalado. Ele só não está atualizado, mas ele já está com ele instalado. E é isso, então agora a gente vai voltar para o console para testar. Pessoal, passei os jogos aqui para a gente testar. Antes de religar, eu testei nos outros dois sistemas, testei no ArcOS R3XS e no ArcOS RE. Os dois apontavam por volta de 43% a 46% de bateria. Conectei o cartão com o ArcR, tá aí o resultado. Então tem realmente algum problema aqui com a porcentagem de bateria, ao menos com o meu aparelho. Eu também tentei habilitar, pessoal, Wi-Fi de diversas formas, mas não funcionou. Eu tentei inclusive gerar uma rede Wi-Fi via hotspot aqui no telefone, mas ele dá o mesmo erro de falha de conexão. Também tentei com USB Tethering, não funcionou. Sobre aqui a interface, obviamente deve ter mais melhorias relacionadas aqui aos ajustes de sistema, deve ter mais coisas aqui do que teve no primeiro teste, tá? Eu imagino que sim, somente essa questão aqui de controle de performance, ó, você pode fazer, habilitar o overclock do processador, eu vou deixar desabilitado, eu acho mais estável, pressionei B, desculpa, eu acho mais estável manter os testes sem overclock, ok? Voltou para a configuração aqui padrão. Aqui na parte de atualizações e transferência é algo, pelo menos eu posso explicar para vocês. Vocês tendo o aparelho de vocês conectados na internet, vocês podem fazer a busca aqui, iniciar a atualização pelo próprio Emulation Station aqui na front-end e ele faz o download da próxima versão e instala, sem você precisar recorrer ao computador. Você instala a primeira vez um ArcR Flash, como nós fizemos no tutorial na parte do computador, e aqui a gente pode fazer a atualização diretamente por aqui. Você também pode fazer download de outros temas, tá, na internet, mas como eu não estou conectado, eu não consigo. Semelhante a alguns outros sistemas que nós já testamos. Aqui na parte de ajuste de jogo, vale a pena destacar, pois algumas opções estão concentradas aqui, como configurações para o Moonlight, que é uma forma de você fazer streaming do jogo do seu computador para o R36S. A gente, inclusive, já tem tutorial do Moonlight, pelo jeito ele já vem aqui instalado. Ele é um port do Portmaster, então provavelmente o Portmaster também já está instalado. Ainda aqui nos ajustes de jogo, a gente tem a opção do Retro Achievements, aqui em ajustes da Conquistas Retro. Então, se você quiser conectar a sua conta do Retro Achievements, você vai entrar aqui, colocar seu usuário e senha e habilitar, dá para você ficar ganhando conquista durante sua jogatina. Tem outros padrões globais de jogos para colocar os filtros, como aqueles quadriculadozinhos, aqueles verdeados para alguns jogos, para lembrar um Game Boy, por exemplo. Mas não vale a pena colocar aqui, pois aqui é de forma global. Vale a pena você colocar isso por jogo ou por emulador, você pode fazer isso no RetroArch. Aqui nos ajustes de controle você pode corrigir o mapeamento de controle. O Bluetooth não tem de toda forma, né? Mas como o ArcR, como o Rocknix, também outros desses sistemas, eles são compatíveis com outros consoles também que podem ter Bluetooth. Não é o caso aqui do R36S. Tem algumas configurações aqui para mapeamento de controle de toda forma, pois você pode conectar um dongle USB, conectar um controle e utilizar o controle dessa forma. Jogar, por exemplo, uma pessoa aqui no videogame e outra no controle. Interface do usuário, a gente olhou rapidamente do tema, já tem esse que eu gosto, mas só tem um. Para fazer download de mais, infelizmente, eu estou devendo na internet. Você pode aplicar algumas configurações relativas ao tema, que é a configuração do tema. Mas basicamente é isso. O restante é áudio, procurar as capinhas dos jogos. O Wi-Fi também serve para isso, né? Mas dá para fazer também esse processo offline no computador e você transfere as mídias para cá, mas tendo Wi-Fi ou Soldon com Wi-Fi já uma mão na roda, você tem isso aqui. Então essas são as opções principais aqui do seu menu e hora de testar os jogos. E eu passei, obviamente, alguns jogos para cá. Vamos começar então com o Nintendo 64. Mesma bateria, sendo a porcentagem real, né? Como eu disse, nos outros sistemas está 40 e poucos por cento. Por segurança, eu acho melhor deixar carregando, pois o sistema pode informar que está 0% e desligar durante os nossos testes. Já estamos aqui no jogo. Olha, pessoal, para um jogo Nintendo 64 que a gente sabe que é pesado, eu acho que ele está sendo executado muito bem, na verdade, tá? Muito bem mesmo. Não é todo console que tem essa performance no Mario 64, que eu sei que é um dos jogos mais leves do Nintendo 64, mas temos que lembrar que Nintendo 64, Dreamcast e PSP é um bônus aqui para R36S. Ele não é um console capaz de emular isso com qualidade. Vou só fazer o seguinte, eu vou só habilitar o contador de FPS. Gente, o contador de FPS já está habilitado, mas está muito pequeno, mas está 49 FPS. Tá praticamente cravado, 48. É muito pequeno mesmo, acredito que não esteja sendo possível ver aí. Mas olha, tá muito bom. Melhor que muitos sistemas esse performance aqui, beleza? Então, bora pro próximo.
E agora vamos para o próximo console, Nintendo DS. Nintendo DS, Pokémon, sei que vai funcionar muito bem. É só porque eu tenho um pacote de jogos que eu sempre passo pro cartão quando eu vou testar. E eu vou testar de novo o Mario 64, mas o DS, que é um jogo que é bem pesado. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu costumo testar o Nintendo DS sempre por ele, porque é um jogo muito pesado. Então, se um sistema consegue entregar melhoria de performance, é muito fácil notar nele. Estamos aqui no Super Mario 64 DS. Olhem, reparem na diferença da performance do Super Mario 64 para esse DS. Dá para perceber como o personagem já fica bem mais lento, né? Não tem a mesma fluidez. Mas eu não estou achando ruim, tá? Nos testes com ArcOS, esse jogo é bem mais lento. Então, eu não estou achando ruim. Estou achando, na verdade, a performance muito boa para esse jogo, que é um jogo muito pesado. Tá? Muito pesado mesmo. Para mim, também, outro ponto positivo aqui do ArcR. A performance realmente está sendo um destaque aqui no sistema, tá? Eu realmente estou gostando do que eu estou vendo. Bora pro próximo e a gente vai de Saturn. Sega Saturn é um console muito pesado para emulação. Eu trouxe aqui o Daytona USA e vamos ver como é que ele vai sair aqui no ArcR. Esse é um jogo que ele não fica tão bem no R36S, tá? Para ser honesto, ele não fica tão bem assim. No Umbernica ele já fica totalmente fluido hoje em dia. No começo não ficava e com as atualizações ele passou a ficar fluido. Vamos ver como é que vai sair aqui. Deixei habilitado aqui o contador de FPS, né? Deixa eu ver como começar o jogo. Eu não espero que esse jogo consiga ficar em 30 FPS, tá? Gente, ele até fala que tá em 30, tá? Não esperava que ficasse 30 FPS, mas olha, tá conseguindo. O jogo, como vocês podem ver, é engasgado, tá? Não é um jogo leve de emular. E porque eu testo jogos mais pesados? Não faz sentido para mim ficar testando esses jogos mais leves com frequência, pois eu sei que eles vão rodar divinamente bem. Mas olha, também aqui está me surpreendendo, melhor do que eu esperava. Como eu falei, esse é um jogo muito pesado. Ele é engasgado mesmo, assim, na R36S, tá? E ele tá com uma média boa, e tentando manter quase sempre aí próximo a 30 FPS também. Mas é engasgado, não é uma experiência legal de se ter, tá? No console. Não é um tipo de jogo que eu recomendaria jogar. Até porque Sega Saturn, além daqueles outros consoles que eu falei que é um bônus na R36S, ele tem 64 do Quest PSP, o Saturn é ainda mais bônus ainda, pois ele consegue ser mais difícil de emular que o PSP. Então, bora sair e testar o próximo console. Pessoal, um rápido corte, quero falar duas coisinhas com vocês. A primeira é relacionada ainda aos testes. Eu encontrei um problema com o PlayStation 1, por incrível que pareça. Eu tentei fazer a execução de Castlevania Symphony of the Night, mas ele não abria. Ele abria e fechava em seguida. Geralmente isso é problema relacionado às BIOS. Eu já tinha passado as BIOS, mas inicialmente eu coloquei só um pacote de BIOS de PlayStation 1 americana. O jogo era americano, mas não rodou. Aí eu, bem, vou colocar mais BIOS. Coloquei as BIOS também, as europeias, japonesas, continuou sem rodar. Alterei os cores lá, entrando na opção de PlayStation 1, Select, tem as opções lá avançadas, onde você pode trocar o core, que é o emulador. Em outros emuladores fazia até a animação da BIOS, mas não carregava o jogo. E eu não entendi o porquê. Então tive esse problema também. Já a segunda coisa que eu queria falar é algo bom. Recentemente eu abri um canal de membros aqui no canal. O canal completou recentemente também 1 ano, então muito obrigado a todos vocês que estão aí nessa caminhada comigo. E eu quero também agradecer os 2 primeiros membros do canal, que são o Claudio Ivan Rodrigues e o Harrison Felipe. Então se você puder contribuir, também está convidado e bora continuar o vídeo. Para finalizar, pessoal, a gente tem Port Master. Eu passei aqui o Bully e o Celeste, tá? Para ver se vão ser executados no ArcR. Lembrando mais uma vez, eu estou sem internet. O Port Master aqui, ele já está instalado, mas ele não está atualizado. Então eu não sei se ele vai conseguir executar. Vamos esperar esse processo de instalação aqui da Bully. Quando ele acabar nessa extração do APK Android para instalar, a gente vai descobrir se vai funcionar. Então vou fazer um pequeno corte e a gente já volta. Olha aí, pessoal, boa notícia, com o Port Master instalado que veio de fábrica no ArcR e sem acesso à internet, só peguei mesmo o Bully, né, que está disponível lá no Telegram do canal, inclusive vai estar aparecendo o QR Code aqui no vídeo. Eu só peguei, ele fez a extração da APK e olha, já funcionou. Isso é muito bom, já que afinal, como disse, eu estou sem internet, que não é algo que eu estou acostumado a fazer nos meus testes. Uau, o desempenho está muito bom, gente. Algumas travadinhas são normais, pessoal, mas está muito bom o desempenho. Como essa versão do Bully já é a última que saiu, já não tem aqueles bugs dos personagens cinzas, né? Ficavam cinzas ou pretos. Tá muito fluido, tá? Muito fluido mesmo. Então aí temos uma boa notícia quanto aos ports no ArcR. Então vamos testar agora Celeste aqui, gente.
Se rodou o Bully, por que não iria rodar Celeste? Não tem nem como. A menos que falte alguma dependência. E eu não instalei ainda, eu estou utilizando o Postmaster aqui como vem de fábrica. Ele precisou da dependência. Então, basicamente, é voltar lá no Postmaster. Temos lá no Telegram do canal um pacote Runtimes. Vou deixar o nome do arquivo aqui também aparecendo em vídeo. Onde você pode fazer o download dessas dependências. Você coloca na pasta libs, tem lá toda a descrição no canal do Telegram. E você, depois disso, o Celeste vai abrir. Ele precisa da dependência mono e eu não estou com ela instalada. E eu acabei já tendo muitos problemas aqui nos testes com ArcR, tá? Isso da internet acabou me decepcionando muito, porque nem com o USB Tethering, tentei o USB Tethering aqui com o celular, tentei fazer o hotspot do celular para ele conectar, não conectou de forma nenhuma. Peguei outro sistema, cartão, coloquei, conectou sem nenhum problema. Então acabou que gostei de algumas coisas, outras coisas acabaram me decepcionando, pois como já é uma versão estável, eu não esperava ver esses probleminhas. Essa, por exemplo, do Symphony of the Night não carregar, mesmo com as várias builds aqui, eu realmente fiquei sem entender. Mas comparado à versão Release Candidate 2, que eu testei já há alguns meses, essa aqui está uma clara evolução. E pessoal, vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Como vocês puderam perceber, o ArcR ainda não é um sistema perfeito. Ainda há bugs, em compensação, há desenvolvimento ativo. O Douglas está atento aí ao desenvolvimento dele. Não só isso, mas ele também mantém a Wiki, dentre outras iniciativas aí para a comunidade do R36S, que é algo extremamente positivo. Então, para você que estava curioso e vai testar a nova versão do ArcR, não deixa aqui de comentar qual é a tua percepção, o que é que você está achando do sistema. Para você que já tinha um ArcOS ou DarkOS, o que é que você está achando também? E por fim, gostaria de agradecer demais para você que ficou aqui até o final. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo que adora testar novos sistemas para o seu R36S ou qualquer outro console da família, né? A compatibilidade do ArcR também é bem grande. Por último, pessoal, não deixe de se inscrever para dar aquela força no crescimento do canal e até a próxima!